Terrível, né? Agora, a principal pergunta é: por quê? Os motivos que levaram os dois jovens a cometerem esse crime ainda não estão claros. Mas é fato que há o crescimento da violência e do ódio, principalmente nas redes sociais. Para falar sobre isso, a Ju de Paula conversa agora com a psicóloga. Ju, bom dia para você, bom dia para a doutora também. Oi, Pajete, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estou aqui com a doutora Rita Kater, ela que é psicóloga e pedagoga há mais de 30 anos trabalhando nessa área, inclusive com adolescentes, com crianças. E a gente vai tentar entender um pouco de tudo isso que aconteceu, desse assunto que chocou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Doutora, muito bom dia, obrigada pela sua presença. O Pajete falou agora há pouco dessa questão que é o que todo mundo se questiona agora, né? Por quê? O que motivou isso? E a gente conversava exatamente sobre isso. É leviano demais a gente querer dar um diagnóstico para tudo isso? Com certeza. Eu acho que a psicologia, ela nos traz alguns indícios que a gente pode entender um pouco ou prospectar alguns fatores que possam ter levado a isso. Mas jamais eu consigo chegar num diagnóstico depois do fato consumado. Né? Eu não conhecia essas pessoas e essas pessoas não estão mais aqui para que a gente possa fazer uma pesquisa. Então, dentro da subjetividade do ser humano, há que se respeitar por que isso aconteceu. Né? Um diagnóstico pleno a gente não consegue dar. Dá para entender alguns fatores, dá para entender do ponto de vista pessoal que poderia dar, alguns fatores que poderiam desencadear, dá para entender do ponto de vista social, que é o mais forte, que está presente, né? Mas exatamente o que desencadeou é impossível. A gente, acompanhando as notícias, enfim, de tudo que aconteceu, já foi dito que houve ali um planejamento, né, possivelmente, de tudo isso que aconteceu, de uma pessoa adulta, pelo menos quase 10 anos mais velha do que um adolescente. Os dois passaram por essa mesma instituição, mas em épocas completamente diferentes, um bom tempo, inclusive, e de repente se juntam para cometer essa trajetória e acabar com a própria vida. E aí a gente vem naquela questão do bullying, que é muito atual esse tema ainda hoje, né? A gente pode falar com certeza que isso foi o grande... não a motivação, mas influenciou bastante no desenrolar disso tudo, mesmo falando de um adulto e de um adolescente? Eu acho que a gente tem pistas, né? Todas essas coincidências, elas são pistas que nos levam a entender que essas pessoas sofreram algum desconforto na sua vida escolar, né? E como está posto muito fortemente nas relações interpessoais nas escolas, essa questão do bullying é um indício muito forte que eles possam ter uma mágoa muito grande com relação a essa escola ou a própria comunidade em si. Inclusive, né? O mais velho, 26 anos, e saiu da escola há tanto tempo, então isso de repente estaria ali dentro dele há muitos anos, guardado. É possível, sim, que tem havido uma quebra nessas relações com a escola que os fizessem ter essa escola como foco. Né? A instituição escola, porque as pessoas mudaram, né, de 10 anos atrás para agora. Existe essa possibilidade, mas outros fatores há que ser considerados. Por exemplo, o estabelecimento da banalização do massacre. Né? A hora que eu vejo um massacre nos Estados Unidos, a hora que eu vejo um tipo de vingança, um tiroteio nos jogos, né, digitais, eu começo a imaginar que esse massacre ele é natural, que ele não é tão drástico assim, que tirar a vida de uma pessoa é uma coisa muito comum, é uma coisa muito banal. Talvez eles não tenham tido o peso de tirar a vida de uma pessoa, porque tirar a vida começa a ser banal na mídia, começa a ser banal nos jogos digitais. O estabelecimento de uma violência muito grande nas minhas relações interpessoais
já me torna muito duro, já me torna muito sofrido e com vontade de vingar, né? Você falou agora de um ponto interessante, que até a gente teve uma pergunta no nosso Facebook, que está tendo a transmissão ao vivo agora também, do Robson. E ele fala exatamente em relação aos jogos de guerra e essa matança que a gente também sabe que é muito comum. E a criançada, os adolescentes, todo mundo tem acesso, se não houver, obviamente, um monitoramento dos pais. E ele fala assim, vão agora proibir, né, o uso desses jogos? É claro que a senhora não vai ter essa resposta, mas seria o mais indicado, doutora? Talvez minimizaria toda essa situação? Eu acho que não proibir os jogos, mas que os jogos evidenciassem um estabelecimento de relações interpessoais de forma mais ética, de forma onde essas matanças não fossem banalizadas. Então, o menino, ele com 7 anos de idade, ele vai lá, ele fica feliz porque ele matou não sei quantas pessoas. Então, o jogo vai trazendo para o adolescente talvez uma sensação de que eu mato, no dia seguinte está lá no mesmo joguinho e bastante poderoso, né? E então, com certeza, esses jogos digitais colaboram e muito para a banalização da violência. Mas aí entra aquilo que a gente conversava em relação a tudo isso que aconteceu ser uma responsabilidade também de vários sistemas. Escola, família, então são várias responsabilidades. A gente não pode responsabilizar só uma pessoa ou só uma instituição. Não. Eu acho que todos nós somos, de certa maneira, responsáveis pela violência que está posta na sociedade, né? Eu acho que cada um de nós, em algum momento, já cometeu um ato de violência, um ato de julgamento de outra pessoa e essa postura, né, de não respeitar as diferenças de cada um de nós potencializa a sociedade que vivemos. Então, a família passa a ter essa postura de não respeito à diferença, de cobrança, de grande exigência. A escola, ela recebe a família, ela recebe a sociedade e ela traz, né? Quando você vai numa escola, você tem todo um sistema dentro. E a gente está falando de escola, mas não tem como não lembrar do massacre que aconteceu há 3 meses, no dia 11 de dezembro, aqui na Catedral de Campinas, que também chocou o mundo inteiro. Há alguma semelhança ou algo em comum entre esses 2 grandes massacres? E também já engato para a gente encerrar a nossa conversa, qual a lição social que a gente pode tirar de toda, enfim, de situações como essa que a gente está acompanhando? Bom, é importante também que se imagine, né, essa questão do luto social que Campinas ficou e que também Suzano vai ficar e a partir e todo o país, né, todos nós estamos em choque que essa violência está chegando próxima. E esse luto que nos sirva para refletirmos a questão da violência nas relações, a questão da falta de aceitação da diferença, a questão da falta de uma conduta empática. Então, o sofrimento dele não me importa tanto, o bullying que ele está passando, ótimo, eu não tenho essa... não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso, né? Então, nós precisamos tirar algumas questões disso. Nossas relações precisam estar respeitando mais as diferenças. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Nós conversamos com a doutora Rita Carter, que é psicóloga e pedagoga, nos ajudando a entender um pouco tudo isso que aconteceu. Pajete, eu volto com você. Tá certo.